Chegou a hora de comprar o sofá. E aí, que tamanho, que estilo, qual sofá que eu compro? Pois é, essa é uma grande dúvida da maioria das pessoas na hora de montar a sua sala. Primeiramente, vamos lá, gente. Nós temos que pensar em 3 pontos na hora de comprar o seu sofá. Esquece aquela ideia de que o sofá tem que ser a primeira peça a ser comprada e não se analisar todo o espaço que você tem, né? Afinal de contas, você pode acabar sufocando o seu espaço comprando um sofá no tamanho errado. Então, Quais são esses 3 passos? Primeiramente, a sua personalidade e o estilo do ambiente que você quer trazer lá para aquele espaço que você tem. não vai comprar aquele sofá robustão, grandão, se você tem um estilo mais minimalista, mais delicado. Não vai combinar, vai ficar nada a ver aquela peça ali no seu ambiente, né? A segunda questão que você tem que analisar é o seu espaço físico, tá? Você tem que pensar o que mais que você vai colocar naquela sala, né? Normalmente o sofá tá lá na sala, ou na sala de TV, ou na sala de estar. Que mais que você quer colocar naquele espaço para que você acerte na hora da medida? Isso, olha só. A gente geralmente usa o sofá do lado, uma mesinha lateral ou um apoio. Gente, às vezes dá para colocar, às vezes não. Uma cadeira a mais, uma poltrona, um outro sofá, se sua sala for grande. Você vai usar mesinha de centro? Vai ter um rack? Não. É só uma sala de estar, de convívio. Você tem que pensar em todos os outros móveis que você consegue também usar naquele ambiente antes de comprar o seu sofá. Faz aquele esboço, né? Isso, faz um desenho, vai pensando. Mas não se esqueça, coloca as medidas, usa uma régua. Sim, não por faz favor. uma coisa assim, porque depois você vai desenhar um sofá muito grande ou muito pequeno, quando você comprar você não vai achar daquele tamanho que você proporcional ao que você comprou, né? Então, usa uma reguinha. Não precisa ser nenhum desenho técnico, Não, né? É só não. um esbocinho ali, mas pensa na medida, todas as medidas do espaço e todas as medidas dos móveis que você vai colocar naquele espaço. Isso. E a outra dica é a funcionalidade. Quando você compra um sofá, você tem que pensar qual a função dele. Por exemplo, se for um sofá só de estar, só de uma sala de estar, ele tem que ser só confortável, bonito e pronto, acabou. Agora, não, esse sofá vai ser um sofá-cama, porque é no meu quarto, no meu escritório ou num quarto que eu tenho para às vezes receber hóspedes. Ou às vezes você até recebe visita, não tem um cômodo extra, você pode usar a própria sala para receber essa pessoa, né? Isso. Então, você já tem que procurar ele como um sofá-cama, mas um sofá-cama tem tanto sofá-cama que nem parece que é sofá-cama. Verdade. Então, dá uma procurada, dá uma pesquisada que você vai achar muita coisa bonita. E outra coisa não, minha casa eu tenho idosos, meus pais moram comigo e você tem que pensar na questão da firmeza do sofá. Se você tem pessoas que têm mais dificuldade de mobilidade ou pessoas que já às vezes nem são idosas, totalmente idosas, mas que estão caminhando para lá, um sofá muito macio e baixo vai atrapalhar, vai criar uma dificuldade para essa pessoa sentar. Então a gente tem que levar isso em consideração também. A gente não está dizendo para você comprar sofá duro. Não. Mas um sofá que não seja daquele sofá que afunde, sabe? Sabe aquela coisa que você tem que ir para a loja, sentar, Senta experimentar. no sofá. Gente, é muito importante experimentar o sofá. Cuidado, às vezes, na hora de você comprar um sofá pela internet. Pode acontecer? Pode. É impossível de ser feito isso? Não. Mas analisa antes, vai numa outra loja para você comparar a qualidade do fabricante, para ver se é um fabricante de boa qualidade, tá? E aí, voltando ainda à questão da funcionalidade, também pode ser uma sala de TV. Isso. Né? Um espaço, ou até uma sala de estar, mas que você assiste muito filme. Enfim, pensa em como você vai usar aquele espaço, em como você vai usar aquele sofá, para você dimensionar como você precisa que ele seja para sua sala. Então, se for um lugar para ver filme, ou pode ser um sofá retrátil, ou pode ser um sofá com chaise. Ou então, não, minha sala é muito pequenininha, mas eu gosto de ver filme, mas eu preciso de mais lugar para sentar. Você pode também colocar um puff para esticar sua perna. Então, assim, você tem que pensar em todos esses quesitos antes. Isso.
Agora a gente vai mostrar para vocês algumas imagens de modelos de sofá para poder te inspirar e te ajudar aí a escolher o sofá certo. Olha só esse primeiro modelo, né? Um modelo mais despojado, mais, ao mesmo tempo mais sutil. Ele tem uns detalhes que valorizam muito a peça, esses detalhes em madeira, eles acabam valorizando muito o móvel e deixa ele até um pouco mais sofisticado, né? Isso. O ambiente. Ó, uma dica ligada a esse sofá. Os braços não são braços muito largos. Quando você tem um braço muito largo do sofá, você perde muito a área onde você senta. Então, se o sofá, por exemplo, tem 2,20 metros e tem 20 centímetros de largura de cada lado, ele vai sobrar só 1,80 m para sentar. Ou seja, já perdeu pelo menos mais um assento aí. Uma pessoa assim... 40 centímetros uma criança, às vezes, apertadinha, quando você recebe mais gente, você consegue colocar. Isso, então, você procure sofás com os braços mais finos para você ganhar mais área de sentar. Isso. A não ser que você tenha uma sala grande e aí o braço do sofá não vai ser preocupação. Isso. Mas a tendência, né, tá muito ligada a essa questão de sofás com bracinhos mais finos, mais sequinhos, né? Isso, exatamente. Olha aí, outro modelinho super bacana e pequenininho, ó. Pode ser muito bem usado numa sala pequena de um apartamento aí, em espaços bem reduzidos. Agora, só cuidado, né, com o que a gente falou lá no início, com o tamanho dos demais móveis que você vai usar nessa sala para que não fique tudo muito sufocado. Olha outro sofá com os braços mais fininhos e como que ele tem uma cara de confortável. Viu que não precisa ser aquele sofá muito grandão para parecer confortável? Não, gente. Tudo é uma questão de realmente você ir lá na loja sentar. Não vai com a ideia fixa de que precisa ser um sofá muito grandão para ser confortável. Tamanho não é documento. Não é. E outra coisa, você pode ver também a parte de trás do sofá, para ver se ele não é muito profundo e se com isso você não está botando um sofá muito profundo com pouca área de sentar. Por exemplo, esse daí ele tem a parte de trás bem fininha e você consegue ver que quase toda a profundidade dele é para ser aproveitado para o assento e não para o espaço perdido lá do encosto. Isso aí. Olha, um outro estilo completamente diferente, um sofá de couro, com capitonê, que ele tem um estilo muito marcante, muito forte. Tem que ter muito a ver com a sua personalidade para você colocar um estilo de sofá desse na sua sala. Mas é uma peça linda e que imprime realmente muita personalidade. É uma peça que casa muito bem também com ambientes rústicos, né? Para dar aquele visual mais rústico. Ou até mesmo com um visual bem sofisticado. Ou seja, tudo vai depender de toda a composição que você está usando no seu ambiente. Exatamente. Nesse aí você já vê que é um sofá de couro escuro e você pensa assim, nossa, isso tem que ser um ambiente, como a Elaine falou, rústico. Não, olha só, totalmente moderno. E ele, pelo ambiente ser claro, ele conseguiu pontuar e dar uma personalidade muito marcante a esse ambiente. Agora a gente já vê aqueles sofás com uma carinha mais despojada, né? Aquele sofá mais até meio retrozinho, no estilinho dele mais retrô, com couro preto. Olha, se você vê esse tipo de sofá para sua sala, você pensa bem, primeiro, porque ele também dá muita personalidade ao ambiente. E você pode ver que esse ambiente tem camisas de futebol ali, é um ambiente mais masculino. Então, cuidado. Olha, esse daí, pasme, é um sofá retrátil. Sim, gente. Magrinho, olha só que lindo. E quando a gente fala que sofá retrátil não precisa ser um brutamontes, é esse daí o exemplo que a gente quer dizer. Isso é um tipo de sofá que ele vai ficar super esbelto, super delicado na sua sala. Você vai ganhar muito espaço para sentar, porque os braços são fininhos e a parte de trás também, porque normalmente ele segue a mesma espessura dos braços. E vai ter a vantagem de que quando você quiser deitar para assistir um filme, né, relaxar, você tem essa opção do retrátil sem sobrecarregar o seu ambiente. Isso aí. Olha só, um outro estilo de retrátil que também não é muito largão, não é muito grandão e fica delicado. Uma dica que a gente tem para dar nesse quesito é a questão das medidas e distâncias. Um sofá retrátil geralmente tem no mínimo 1 metro de profundidade. No mínimo. No mínimo. Tem uns que chegam a ter 1,20 m.
Então, muito cuidado se sua sala for pequena. Se você for colocar ele em uma sala de 2,5 metros, 2,60 metros, você tem que lembrar que não vai sobrar quase espaço. Então, você tem que deixar pelo menos, no mínimo, 50 centímetros de circulação entre um móvel e outro. Então, vamos pensar no seguinte, rapidamente. 1 metro de sofá, 1,10 m, que é a maioria dos retratos, né? 1,10 m. Mais 50, 1,60 m. E aí, mais 40 do REC já deu 2 metros. Então, não caberia nesse espaço. Olha só, não poderia ter só 50 centímetros entre o REC e o sofá, porque você vai esticar ele. Você tem que pensar também na medida dele aberto, né? Isso. E uma grande questão é o seguinte, gente. Não pense em colocar uma mesa de centro quando você usa um sofá retrátil. Não. Porque senão você vai ter que viver empurrando essa mesinha de um lado para o outro, a não ser que você tenha um espaço bem confortável, bem largo e que não dependa de ter que fazer essa movimentação toda vez que você for abrir o seu sofá. Olha aí o que a gente acabou de falar. Exatamente. Viu? Olha só, essa distância entre o sofá e a mesinha de centro é de 50 a 70 centímetros. A partir dessa medida, já fica muito distante para você apoiar um copo e a mesinha de centro perde a função. Então, não façam como nessa imagem. Não. Ou então, você vai ter que realmente... Pode ser que, nesse caso, a pessoa puxou a mesinha de centro e encostou lá no REC, por exemplo. Ou encostou no móvel que está logo a seguir, né? Então, não façam como essa imagem. É melhor você colocar mesinhas laterais e esquecer a mesa de centro do que cometer esse erro aí desse exemplo. Olha aí o grande trambolhão que a gente fala, gente. Por favor, cuidado na hora de comprar esse tipo de móvel. Sua sala tem que ser grande. Quer dizer que é proibido? Não, mas sua sala tem que ser espaçosa. De preferência para ambientes que são exclusivos para a sala de TV. Isso. Esse tipo de sofá para a sala de TV. Não para uma sala que também seja uma sala de estar. Que acaba ficando muito pesado, né? Ou se for, tenta colocar ele, se sua sala permitir, né? Que seja se for uma sala muito grande. Se for sala pequena, foge. Corre. E isso, na verdade, é um erro grande que muita gente comete, tá? Mais um aí desse estilo maior, porém ele dá um... Se você olhar aqui nesse ambiente, mesmo não estando mostrando ele todo, você vê que é uma sala grande e avantajada. Porque tem bastante espaço ainda para frente do sofá. Exatamente. Então, ele é muito recomendado quando você tem bastante espaço. Esse daí ficou no limite do espaço que a gente gosta de ter disponível quando você usa um tipo de sofá desse tamanho. Você vê que ainda sobra muito circulação entre o sofá aberto e o REC, né? E aí colocou só a mesinha lateral e não usou a mesinha de centro. Porque aí, se fosse um sofá do tamanho normal, sem ser retrátil, caberia tranquilamente uma mesinha de centro nessa sala. Isso. Mas, como é uma sala pequena de apartamento com sofá retrátil, não coloque mesinha de centro. Agora, outra grande tendência que está sendo usada são os sofás em L ou sofá de canto, né? Aquele em que você coloca abraçando logo duas paredes. A única desvantagem desse tipo de móvel é exatamente o canto, que normalmente ninguém consegue sentar nele. Então, se você depende de ter espaço aí bastante disponível para as pessoas sentarem e se acomodarem, esse não é o sofá ideal. Agora, tem também os sofás de canto, onde o canto dele é uma chaise. Aí sim, porque a pessoa pode deitar e relaxar nessa chaise, né? Sem você perder o espaço de assento. Olha aí mais um modelo só do sofá, né? E a gente tem diversos estilos. Não precisa necessariamente ser só aquele sofá retrátil. Você pode ter um sofá com chaise. Se essa parede aqui onde vai encostar a parte de deitar do sofá não for uma parede que seja uma parede perdida, vamos dizer assim. Uma parede de canto, né? Mesmo, onde você não tem circulação. Não vai circular por ali. Olha aí, uma composição de um sofá de canto com uma chaise completando o ambiente, como também fica super interessante. Essas chaises normalmente são usadas em ambientes bem grandes, espaçosos, tá, gente? Porque fica muito mais charmoso quando você consegue colocar ele assim meio de lado, né? E aí dá uma funcionalidade e uma composição para todo o espaço muito bonito. Outro aí, esse aí, ele já é um sofá de canto que ele tem a frente mais larga.
Ele é quase um sofá redondo, quase. Não chega a ser, mas é quase. E aí você vê que ele é bacana, porque você não perde esse espaço de canto. Então é uma boa dica aí para quem tem um espacinho extra e que quer sair do óbvio de botar um sofá com 2 poltroninhas. É uma dica bem legal aí para você usar um estilo um pouco diferente. E agora, uma nova tendência são esses sofás modulares que você consegue criar várias... Gente, com isso daí você consegue fazer várias arrumações e deixar seu ambiente super legal. Para essas salas que são extremamente grandes e você não precisa deixar seu sofá sempre encostado na parede. Por que a gente tem que ficar com aquela ideia? Ah, sofá só pode ficar encostado na parede. Não. Se você tem uma sala muito grande, você deve sempre afastar os móveis das paredes e deixar a circulação ao redor. E assim, com esse estilo de sofá, você ganha assento tanto para um lado quanto para o outro. É muito bacana quando você quer vários ambientes. Isso aí. Quando você quer criar vários ambientes no mesmo ambiente, vamos dizer assim, né? Olha aí um outro estilo e outra personalidade totalmente diferente, né? Para aquelas pessoas mais clássicas que gostam de botar um tecido mais estampado, esse daí é um estilo com uma estampa bem marcante, né? E aí, assim, se você não chega a esse ponto de ser tão clássica, você pode fazer uma mistura. Pode botar um sofá liso, grande, e usar as poltronas com estampa para poder também balancear. Então é uma dica de ouro. Se você gosta muito de estampa, tem personalidade, quer mostrar sua personalidade no seu ambiente, por que não escolher um sofá liso e colocar estampa nas poltronas? Por quê? Porque um sofá, para você trocar, se você for uma pessoa que você pode enjoar dessa estampa, né? Pode. Então, um sofá, para você reformar ele fica tão caro quanto até comprar um sofá novo. Então, muito mais fácil você mudar a poltrona, ou comprar uma nova, ou trocar a estampa dela, e não enjoar e sem gastar tanto, né? Você não precisar ficar trocando de móveis sempre. Isso. E acaba que a poltrona é uma peça um pouco menor, então a tendência de você enjoar dessa estampa é bem menor também. E aí você é só colocar umas almofadas aí com bastante textura ou com cores que combinem, que você vai acertar e arrasar aí na escolha da sua peça. E para fechar, esse sofá que é super clássico, super lindo e que cabe em qualquer tipo de ambiente. Não no espaço, gente, nós não estamos falando de espaço, nós estamos falando de estilo. Você pode usar esse modelo de sofá em qualquer tipo de ambiente. Pode ser um ambiente clássico, e aí você vai botar as almofadas mais arrumadas. Pode ser num ambiente bem despojado, e aí você pode botar almofadas como essas aí, mais sequinhas. As almofadas conseguem mudar completamente o estilo do sofá. Bom, gente, essas foram as dicas de hoje. Espero que a gente tenha ajudado vocês a conseguir escolher bem o sofá de vocês. Pensar sempre na proporção. A proporção do ambiente. Não vai escolher um sofá muito grande para um ambiente muito pequeno e nem um muito pequeno para um ambiente muito grande. Exatamente. Pense sempre nisso. A proporção é super importante na hora dessa escolha desse móvel tão importante na nossa sala. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixa de curtir e seguir o nosso canal, tá bom? E ativa o sininho para você não perder aí as notificações de todo vídeo novo que a gente colocar. A gente tem produzido vários vídeos. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau! Tchauzinho!